Visão política e social de Abraham Kuyper. Sua crescente preocupação acerca das questões sociais e políticas da Holanda lançou-o na vida política. Em 1874 foi eleito ao parlamento como representante do recém-formado Partido Antirrevolucionário, que foi o primeiro partido político moderno da Holanda. Para se candidatar, afastou-se do ministério. Em 1900, o Partido Antirrevolucionário chegou ao poder, e Abraham Kuyper se tornou primeiro-ministro. Seus alvos políticos abrangiam a extensão do voto, o reconhecimento do Estado sobre o direito dos cristãos de conduzirem suas próprias escolas e uma legislação social que ajudasse a proteger o povo trabalhador. Em 1905, após uma amarga campanha eleitoral, perdeu seu mandato, mas continuou a exercer sua influência política como redator de um jornal político. O objetivo deste diário era elucidar todos os fatos concernentes ao problema social, abrir os olhos do povo para um governo que, de um lado, provoca uma revolução que em seguida sufocará com sangue e, de outro lado, causa condições sociais tão anormais que boa parte da população mal consegue sobreviver. Ele escreveu neste jornal até pouco antes de sua morte, em 1920. Abraham Kuyper disse: "O medo da política não é cristão e não é ético." Apesar de ter perdido as duas primeiras eleições que participou, não desistiu. Conosco, o que importa não é a influência que temos agora, mas a que teremos daqui a 50 anos. Quantos da próxima geração serão seguidores dos nossos princípios? Sua teoria social e política da soberania de Deus sobre todas as esferas da vida humana era uma tentativa de limitar o poder de um Estado totalitário. Em seu pensamento, cada esfera da vida humana, família, igreja, Estado, tem sua própria área de responsabilidade, que é derivada diretamente de Deus, e as pessoas dentro de cada esfera são responsáveis apenas perante Deus. Este princípio foi um baluarte contra toda forma de totalitarismo. Ele entendia, então, que a função do Estado era preservar na sociedade a justiça de Deus, como revelada em sua palavra. Neste tempo, quando pensamos em ação social, podemos aprender do pensamento de Abraham Kuyper nesta área. Em 1871, deixou clara a compreensão de sua tarefa: lutar contra um mal social isolado ou resgatar os indivíduos. Embora excelente, é muito diferente de agarrar o problema socioeconômico em si com o sagrado entusiasmo da fé, reconhecendo que os interesses comerciais, e não apenas os governamentais, podem oprimir os pobres. Falando no parlamento, em 1874, defendeu a elaboração de um código de leis que protegessem o trabalhador, numa época em que tais códigos não existiam. Em seguida, tirou do bolso um Novo Testamento e leu o texto: "E, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança, condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso." Tiago capítulo 5 versos 1 a 11. Em meio à reação escandalizada, disse: "Se eu mesmo tivesse falado essas palavras, que lhes parecem radicais e revolucionárias, vocês poderiam se opor, mas foram escritas por um apóstolo do Senhor. Como pode, pois, alguém confessar a Cristo e não defender o trabalhador quando reclama?" Em outra ocasião, afirmou: "Quando ricos e pobres se opõem uns aos outros, Jesus nunca fica do lado dos ricos, mas sempre do lado dos pobres." Ele se colocava invariavelmente contra os poderosos e aqueles que viviam luxuosamente, e a favor dos que sofriam e eram oprimidos. André Bieler, professor de Ciências Econômicas da Universidade de Genebra, Suíça, diz:
É certo que o Evangelho não deixa de encorajar a paciência àqueles que sofrem injustiças ou que são oprimidos. Mas ter-se-á uma ideia muito falsa da doutrina evangélica se pensar que a paciência e a caridade cristã sejam sinônimos de passividade diante da desordem social, de complacência para com a injustiça ou de indiferença diante da tirania. Muito pelo contrário. A luta contra toda forma de opressão, seja política, econômica ou social, é uma das exigências da Reforma, e decorre diretamente de sua teologia e de sua concepção do homem. Visão política e social de Abraham Kuyper, por Reverendo Franklin Ferreira.